Aleluia. Muito obrigado, gente. Obrigado. Olha para o lado, vê se esse irmão está aí. Fala para ele, está aí, meu irmão? Voltou? Pergunta para ele, voltou aí do céu? Vocês me ajudam aqui só um pouquinho de nada para frente aqui, ó. Um pouquinho só. Olha para esse irmão que da frente aí do lado, vê se ele olha bem para o rosto dele e fala: é você mesmo, irmão, que está aí? Senão talvez alguém subiu aí. Vê se ele está com cara de, sei lá, transfigurado. Graças a Deus. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Levanta a sua mão. Dá um tchauzinho para mim. Tem alguém? Todo mundo de casa? Você está sentado do lado de um irmão canelinha de fogo. Você sabia disso? É que ele não ouviu, mas eu vou falar de novo, ele vai ouvir. Porque um canelinha de fogo que se preza, ele faz barulho, sim ou não? Você está sentado do lado de um canelinha de fogo. Reteté de Jeová. Então, sou canelinha de fogo, reteté de Jeová. Tem uma música assim, não tem? Então vamos colocar ela no repertório, viu? Colocar essa aí no repertório. Canelinha de fogo, reteté de Jeová. Quem trouxe sua Bíblia? Pega a sua Bíblia. Põe a sua Bíblia no seu peito. Nós vamos falar com o Senhor. Graças a Deus, que ambiente maravilhoso. Pai, graças te damos. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Não há lugar melhor, Senhor. Não há lugar melhor do que a sua presença. Não há companhia maior, não há companhia mais especial do que estar na companhia do Senhor, no ambiente onde o Senhor está. Como nós amamos a sua presença, Senhor. Continua no meio de nós. A terra está pronta, Senhor. Vem com a palavra agora, que é uma semente poderosa. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar nessa noite: nosso entendimento está aberto, nosso coração está preparado, e nós estamos prontos para que a tua palavra entre e mude a nossa vida, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Dá uma salva de palmas ao Rei Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero hoje compartilhar com você uma mensagem que talvez eu tenha entendido ela há pelo menos 10 anos atrás. O que eu vou ministrar para vocês hoje é algo que mudou completamente a minha cosmovisão. O que é cosmovisão? A palavra cosmo, o significado original, ele muda e ele passa a ser algo como globo ou mundo. Então, cosmovisão seria algo como visão de mundo. O que eu quero hoje compartilhar com você é algo que mudou completamente a minha forma de enxergar, não só coisas espirituais, não só igreja, mas toda a minha vida. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: poder e palavra. Fala para ele: palavra e poder. Nós vamos começar em Atos no capítulo 4. Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 11. Atos capítulo 4, versículo 11. Vamos para esse texto, depois eu vou prosseguir. Eu estou usando hoje a ACF, tá bom? Se tiverem aí. Atos capítulo 4, versículo 11. Isso, perfeito. E a Bíblia, nós vamos ler até o versículo 14. A Bíblia diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Versículo 12, vai. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Fala comigo assim: olha para o seu irmão, aponta para ele e fala: eles estavam com Jesus. Olha o último texto,
E vendo estar com ele o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Fala comigo assim, ó. Homem curado, sem desculpa. Olha que coisa interessante. O que nós acabamos de ler agora é um episódio que acontece logo no início da igreja em Atos. A Bíblia diz que Pedro, ele se põe a pregar para as pessoas, e a pregação de Pedro incomoda tanto a ponto de ele ser levado, ele é preso. E o que é interessante nesse texto é que nós vemos que Pedro, ele fala com uma eloquência, ele prega com uma eloquência que até mesmo aqueles que não criam em Jesus ficaram completamente assombrados. Imagina uma pessoa, não é bem o caso, mas é como se fosse. Imagina uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, uma pessoa que ela é muito humilde intelectualmente falando. Imagina que essa pessoa, acontece alguma coisa, ela se encontra com alguém, e depois desse encontro com alguém, ela fala desse alguém, ela fala sobre a palavra, ela tem profundidade de sabedoria que você olha e fala, mas como pode, se ele não fez nem até a 4ª série? Como pode, se ele não sabe nem escrever o nome? É esse o espanto que acontece. A igreja em Atos, ela é para nós uma espécie de modelo, né? Tudo que nós entendemos hoje por igreja, isso aqui que você está vendo, a forma como funciona, as pessoas, né? O conceito de ter pessoas que servem a igreja, o conceito de ter obreiros, o conceito de ter pastores, o conceito de ter pessoas que ministram a palavra enquanto outros preparam a mesa no dia da Santa Ceia, ou arrumam a cadeira que você se senta, preparam a iluminação, tudo isso aqui, todo esse conceito, ele foi construído em cima do livro de Atos, obviamente, com algumas coisas mais atuais. Naquela época não tinha climatização, não tinha equipamento, mas era necessário que alguém chegasse, que alguém servisse os irmãos, era necessário que enquanto os apóstolos estivessem pregando, era necessário que alguém se encarregasse de fazer as tarefas e deixasse tudo pronto. Por isso que foi instituído os diáconos. A diaconia nasceu para isso. Os apóstolos cheios de tarefa, eles falam, não tem como que nós vamos ministrar a palavra, nós vamos orar com o enfermo, vamos orar com o endemoniado, e ainda tem que preparar a mesa para receber os irmãos que estão chegando. Já sei, vamos levantar os diáconos. Então, o livro de Atos, ele é um livro que ele faz muito bem para quem quer entender a igreja, porque todo o fundamento da igreja, toda a base da igreja está no livro de Atos. E é interessante porque a igreja de Atos, ela nasce de uma forma bela, belíssima, maravilhosa, extraordinária, sobrenatural. Por quê, pastor? Os apóstolos, eles começam gente, isso aqui hoje é caldo grosso, viu? Eu conto muito com a sua atenção. Os apóstolos, eles não começaram uma igreja de qualquer jeito. Eles eram plenos, eles eram completinhos. Os apóstolos, eles tinham muito conhecimento da palavra, mas eles também tinham vivência no poder de Deus. Isso que nós acabamos de ver. Pedro, um pescador, irmão, pescador, era profissão de gente humilde. Ninguém fazia faculdade de pesca. A pesca era um trabalho que, se você aprendesse, você poderia trabalhar. Era para gente humilde, era para o primeiro nível ali da sociedade. E esse Pedro, agora nós acabamos de ler, ele prega com uma eloquência, com uma veemência, com uma profundidade, quase que com palavras inefáveis. E as pessoas olham para Pedro e elas ficam abismadas, falando, como pode, se esse carinha nem foi para a escola? Olha para o teu irmão e fala, Pedro conhecia a palavra. A igreja em Atos era uma igreja que tinha vivência com a palavra. A palavra era muito importante. Mas também, essa mesma igreja, olha só, a gente tem alguns momentos aqui, olha só. Projeta Atos 8:35, olha Atos 8:35, olha o que diz lá. Ó.
Então, Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou na verdade isso aqui está afirmando a palavra, né? Um outro apóstolo, né? Filipe está ali, ele está pregando, e a Bíblia diz que ele abre a sua boca e ele começa a pregar. Na verdade é Atos capítulo 8, versículo 5, versículo 5. E descendo Filipe da cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Versículo 6, vai. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e o quê? Viam. Pelo amor de Deus, essa igreja aqui é a igreja da palavra e do poder. Quero ouvir um amém. Então vamos lá. Porque ouviam e viam o quê? Os sinais que ele fazia. Então, olha isso. Filipe pregava e as pessoas, a Bíblia diz que unanimemente, olha isso, unanimemente as pessoas prestavam atenção. Elas ficavam olhando, igual algumas pessoas estão olhando agora, com muita atenção. Eu acho que não tem jeito melhor, um momento melhor de você estar pregando e você, gente, até com a cara de... A Esté faz muito essa cara. Às vezes eu estou pregando e ela fica assim. Isso é maravilhoso, significa que essa pessoa está com fome, ela está com curiosidade. Sabe quando você ouve uma palavra e você fica assim? Ou você vê o poder de Deus descendo e você fica... E a Bíblia diz que unanimemente as pessoas paravam para olhar para Filipe, para prestar atenção em Filipe. Pelo quê? Pelo que ele falava, mas também pelo que ele fazia. Ou seja, Filipe, ele tinha conhecimento da palavra, mas Filipe também movia no poder de Deus. Vou te ajudar a guardar. Olha para o teu irmão, bate assim nos seus lábios e fala: é preciso ter palavra, é preciso conhecer a palavra. Fala para ele, tem que estar na ponta da sua língua a palavra. Aí mostra seu belo bíceps para ele assim, e fala, mas também tem que ter poder. Fala para ele, tem que ter poder de Deus na nossa vida. Fala para ele, esse é o desafio de Deus para você. Então, olha que interessante. Quando eu olho para isso e eu falo que eu entendi isso há 10 anos atrás, é porque exatamente eu entendi. Você já parou para pensar que a maioria das visões de irmãos ou até mesmo igrejas geralmente anda de uma perna só? Ou é só palavra, ou é só poder. Tem igrejas, né? Tem irmãos que conhecem a palavra com profundidade. Conhece a palavra, eu amo a palavra, eu amo a palavra. Mas no meio do louvor está assim, ó. E o fogo está descendo. E o irmão está, aleluia! Eita glória! E ele está assim. Ama a palavra, mas não conhece o poder. Mas também existe o oposto. Qual é o oposto? Irmãos ou até mesmo denominações que do início do culto até o fim do culto é o reteté, meu irmão. Eu amo o reteté de Jesus, eu amo os dons espirituais, eu amo a presença do Espírito Santo, eu amo tudo isso, não estou dizendo que isso não é importante. Mas na hora que ia começar a palavra, ele diz assim, não vai dar tempo, irmãos, mas o culto valeu a pena, porque teve muito poder. Olha para o teu irmão e faz assim, ó. Fala para ele, poder sem palavra, palavra sem poder. Fala para ele, não vale. Fala para ele, nós precisamos ter os dois. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, nesse ano o Senhor está inaugurando uma estação na sua vida, onde você vai se apaixonar pela palavra de Deus. Você vai ler a Bíblia com uma paixão, com uma fome. Você vai ler a Bíblia com uma alegria, com uma curiosidade. Você vai vir para os cultos, você vai ouvir a palavra, você vai se alimentar com muita paixão pela palavra. Mas na hora que for o momento do poder, você vai se envolver no ambiente e você vai ser cheio do poder do Espírito Santo todos os dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, isso é interessante demais. Isso é poderoso. Isso é muito poderoso. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Nós vamos em Atos, ainda em Atos. Nós vamos ficar só em Atos hoje, porque faz parte do meu plano bíblico, tá, irmão?
É só por isso. Atos capítulo 8, o versículo é o versículo 9. Quem achou diz aleluia? Que bom, eu não achei não, peraí. Agora eu achei. Está desatualizado esse aqui, achei, pronto. Atos 8, 9, nós vamos ler rapidamente, vamos lá. Olha o que diz a Bíblia. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte da mágica, né? E tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, versículo 10, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Quem conhece um irmão aí que ele é aclamado pelos outros como o irmão que é o oráculo santo de Jeová? Se você tem qualquer problema, vá até esse fulano, porque ele tem o poder de Deus. Meu irmão, quero dizer para você hoje que isso, na maioria das vezes, não é saudável. Estou te dizendo com todas as letras. E esse homem era esse oráculo. Todos atendiam ele, né? Desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Versículo 11, vai. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. A Bíblia diz que o que ele fazia era magia. Mas, como crescem em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens quanto mulheres. Versículo 13, vai. E creu até o próprio Simão. Fala, ele tinha muito o quê? Poder, sim ou não? A Bíblia diz que ele fazia mágica, irmão. Mas o que ele não tinha? Ele não tinha palavra. Com base no que, pastor, o senhor afirma isso? Com base no fato dele ter se convertido através da pregação dos apóstolos. Ou seja, isso daqui é um alerta para nós. Por quê? Porque a saúde da igreja, a saúde da nossa vida espiritual não consiste em termos apenas poder. É necessário que tenhamos palavra. Esse homem, ele é o melhor exemplo para nós do que as experiências, as revelações, o poder sem a palavra causa. Sabe o que é? Magia, bruxaria, esoterismo. Geralmente, quando alguém torna as suas experiências acima da palavra de Deus, quando alguém pega as suas revelações e ele eleva o nível das suas revelações acima do que a palavra de Deus diz, quando a palavra para ele já não é mais o chão por onde ele pisa, o caminho por onde ele anda, mas as suas experiências estão acima, ele cai no nível e ele cai no risco desse homem, que é de se tornar literalmente um bruxo. Um bruxo dentro da igreja, possível, dentro da igreja. Eu tive, está amarrado em nome de Jesus. Mas você já viu gente que tem uma revelação para te dar? Larga até o marido. Espera aí, revelação, vamos julgar isso. A Bíblia nos ensina a analisar tudo, tá? Vamos lá. Qual é a profecia? Larga o marido. Isso é o que a profecia diz. O que é que a palavra diz? A Bíblia diz o quê? Quando tiver problema no casamento, larga, não é isso? O que a Bíblia diz? Que juntos eles uniciar em uma só carne e eles viverão juntos até o quê? Até o quê? Até que a morte separe. Mas como pode? Já sei, a minha revelação é mais forte que a palavra, é isso? Ou seja, não faz sentido uma profecia que vá contra a palavra. Não faz sentido algum. Não, meu irmão, eu quero dizer para você, pode ser pastor, pode ser bispo, presbítero, apóstolo, anjo, santo de Israel, pode ser o que for, se destoar da palavra de Deus, considere maldito. A igreja precisa ter a capacidade de discernir. E eu fico imaginando quando o anticristo vier, porque o anticristo vai ter poder. O anticristo vai fazer coisas milagrosas, e quem não tiver palavra vai ser enganado.
Então esse homem é um exemplo para nós do que a ausência de palavra somada a muita presença de poder causa o que é? Bruxaria, esoterismo, né? Olha aí. E aí a Bíblia diz que ele se converte. Próximo texto, vai. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberia a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Segura aqui. Então tá bom. Primeira coisa, o que Deus espera de nós? Será que Deus espera de nós? Deus espera que nós sejamos uma igreja de só palavra? O que vocês acham? Deus espera de nós que nós rasguemos as nossas Bíblias, apaguemos as luzes, soltemos o ministério de louvor e comecemos a cair no chão do início ao fim do culto, sem trégua, sem parar, sem momento algum, só no poder de Deus. É isso que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Nem aqui, nem aqui. Deus espera que nós andemos no equilíbrio. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Esse homem só tinha poder, não servia. Os apóstolos tiveram que pregar. Você percebe que a Bíblia diz que ele tem com os apóstolos pregam para ele, ele é batizado e em seguida ele é salvo. Espera aí, então quer dizer que quem só tem poder não é salvo? Exatamente. Então está dizendo que quem só quer as coisas espirituais, mas não quer o conhecimento da palavra de Deus, ele pode morrer para o inferno? Com certeza. É isso que eu estou dizendo. Na verdade não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo. Então Deus não quer que nós sejamos apenas do poder. Quero ouvir um amém. Versículo 14, olha lá. Mas, olha lá, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e vai, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o quê? Samaria já tinha o quê? Volta lá, volta. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, se a palavra apenas bastasse, o versículo acabaria aí. Então, já que eles receberam a palavra, que possamos seguir as nossas vidas. Não, mas os apóstolos viram que isso havia acontecido, né? E aí eles fazem o que? Os quais eles tendo descido, eles vão até lá e eles oram por eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Versículo 16, vai. Porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Pega a palavra, mas não é possível, está escrito aqui, ó. Mas, olha para o teu irmão e fala, somente. O somente é do que? Somente tinham recebido a... Uai, mas espera aí, como assim somente? É somente, é porque não é suficiente, é porque não é só isso, existe mais. E qual é esse mais? Impondo-lhes, né, as mãos ali, eles recebem o Espírito Santo. Eles já haviam sido batizados, versículo 17, vai. Então eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Meu irmão, eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar a vencer o pecado. O Espírito Santo vai manifestar através de você com os dons que vão edificar a igreja. O Espírito Santo vai tratar seu caráter. O Espírito Santo vai te dar poder, vai te dar autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. O Espírito Santo vai pairar sobre cada um de nós em nome de Jesus. Poder e palavra. Poder e palavra. Poder e palavra. Então, olha que interessante, meu irmão. Isso aqui é poderosíssimo. E eu digo que isso é poderoso porque muita gente do nosso meio, pessoas que são crânio, maravilhosas, um cabeção, inteligente, mas que julgaram ser um dos dois ser dispensável. Alguns optaram apenas pelo poder e se esqueceram da palavra. E não é possível fazer isso. Não é permitido. Não está liberado fazer isso. Outros
abandonaram completamente o poder, e eles são os intelectuais da fé, os coaches da Bíblia, os conhecedores de todas as coisas. Misturam nos altares técnicas que envolvem coaching com, ao mesmo tempo, um pouquinho de Bíblia, com um pouquinho de até mesmo outra religião, com um pouquinho de algum ensinamento, com filosofia, e eles embolam tudo isso, e na hora que você pergunta, e o poder? Eles dizem, não é necessário, a palavra, só a palavra. Peraí, pastor, mas você não acredita então na sola escritura? Claro que eu acredito, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, é só a escritura mesmo, é só a palavra de Deus que é viva, poderosa. Peraí, pastor, você está dizendo que a palavra por si só não é suficiente? De jeito nenhum, a palavra é suficiente sim. Mas como assim? Mas o Espírito Santo não é necessário? A presença de Deus não é necessário? Sim, mas ele é previsto na palavra. Se a palavra for suficiente para você, você vai buscar o Espírito Santo, porque é uma ordenança da palavra. Quem disse que uma coisa se opõe à outra? Nós precisamos dos dois. Vai ter dia, meu irmão, que não adianta você ter profundidade apenas da palavra. Você vai estar cansado, você vai estar desanimado. A única coisa que você vai precisar é levantar a mão e ser cheio do poder de Deus. Mas vai ter dia que o que você precisa não é poder do Espírito Santo. Você precisa crer na palavra. Crer na palavra, é só a palavra. A palavra de Deus disse aqui, a palavra de Deus. Eu estou sentindo nada, não estou vendo nada. Um crente que vive nesses dois âmbitos de maneira saudável é o crente que vai na igreja quando não está sentindo nada. Estou sentindo nada, estou orando, não, parece que não sai do teto. Mas a palavra de Deus te manda congregar, pronto, acabou. Ah, mas eu não estou vendo as coisas acontecer. Não, mas nós não seguimos ao Senhor pelo que vemos e ouvimos, nós seguimos pelo que cremos, e pronto, acabou, é a palavra. Ah, mas essa tempestade, esse problema, não, a palavra de Deus diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão ao teu direito, mas você não será atingido, porque o Senhor é contigo. A palavra precisa ser suficiente. Olha para o teu irmão mais uma vez e fala, palavra, poder. Fala para ele, poder e palavra. Manifesta um capiroto na sua frente, um demônio assim agressivo. Você vai falar, você está amarrado em nome de Jesus. Qual é o modelo mais saudável possível para a expulsão de um demônio? O modelo pautado na palavra e no poder. Como assim? Primeira coisa, eu não desacredito disso, porque eu creio no poder. Isso aqui é verdade, isso é possível, isso é previsto em Isaías, isso é previsto em todos os evangelhos. Jesus passava todos os dias expulsando demônio. Então a palavra garante que isso aqui existe. Eu creio que isso aqui é alguma coisa sobrenatural, sim, isso existe sim. Mas eu também creio que eu tenho o poder do Espírito Santo para expulsar isso. Levante a sua mão bem alto. Eu quero declarar que nesses dias um demônio vai cruzar seu caminho. Alguém endemoniado vai passar perto de você. Alguém, levanta a mão, irmão. Deixa de ser desobediente. Deixa de ser, e levanta a mão. Eu vou chamar pelo nome agora. Levanta a mão, irmão. Levanta a mão, irmão. Eu vou chamar pelo nome. Olha só, eu profetizo, um enfermo vai passar perto de você, vai falar, ora pela minha vida para eu ser curado. Alguém endemoniado vai passar perto de você, vai falar alguma coisa, e você vai olhar para essas pessoas e você vai falar, que Jesus Cristo te dê saúde. Eu repreendo esse espírito maligno, que esse demônio saia em nome de Jesus, porque eu tenho o poder, mas eu também tenho a palavra de Deus. Poder e a palavra de Deus. Poder e a palavra de Deus. Olha lá o que diz 1 João 4,1. Que a gente lê Bíblia, porque a igreja tem que ter palavra, sim ou não? Olha lá, meu amigo calvinista. Não é lá? Não é calvinista não, viu gente? Se fosse eu já tinha expulsado. Estou brincando, não, nada a ver. Nada a ver. Olha o que diz 1 João 4,1. Olha o que João está dizendo. Ele está dizendo, amados, não creiais a todo o... Presta atenção nisso, que isso aqui vai mudar a tua ótica para sempre. Ele diz assim, ó, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Tem jeito do Espírito Santo, roda igual o Espírito Santo, fala em línguas igual o Espírito Santo, não quer dizer nada. Não quer dizer, mas a língua é dos anjos, e o diabo era o quê? Ele é o poliglota, meu irmão. A Bíblia diz que ele se apresenta para nós como? Com chifre e rabo, sim ou não? Como o quê? Um anjinho de luz.
E nessa hora, como é que você vai fazer? Palavra. É a palavra. É a palavra. Eu não sei como que nasceu tanta religião vinda de anjo. Tem várias. Não vou dar o nome aqui não, porque eu não quero causar polêmica. Eu não vou falar que os mormons nasceu disso. De jeito... Oh, meu Deus, fugi disso daqui. Não vou dizer que um anjo Moroni desceu com um novo evangelho. Eu não vou dizer que o espiritismo segundo Kardec foi exatamente dessa forma que desceu. Um espírito encarnado de um ser de luz veio com um novo evangelho segundo Kardec, e se baseia na Bíblia. A Bíblia que diz que se um anjo descer do céu te dando outro evangelho, é para você considerar ele maldito. Ou é burrice? É burrice, não tem outra coisa. É a palavra. Se você conhecesse quem é você, Moroni, que você veio trazer um novo evangelho. Sai daqui, Satanás. Você está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Pode sair, saia. Palavra. Eu tenho palavra. Não vem não, diabo, porque eu tenho palavra. Eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço a palavra de Deus. Não adianta, não venha. Eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo isso. Vai, some daqui. Vai, cisca. Olha para o teu irmão e fala: palavra, meu irmão. Isso aqui é igual gente que conhece seus direitos, sabe? Outro dia eu liguei para cancelar um plano de alguma coisa. E aí eu liguei para esse plano, eu não lembro o que era, não sei o que era. E aí a moça falou para mim assim: o senhor vai ter que vir aqui para cancelar. Aí eu falei: não, peraí. Primeira coisa, estou gravando a ligação agora, tá bom? A senhora está dizendo que eu tenho que ir aí para cancelar, mas eu assinei esse plano da minha casa, do conforto da minha casa. E o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, afirma que se alguma instituição colocar objeção ou oferecer dificuldade para um cliente cancelar e não oferecer a mesma forma que ele contratou, se não oferecer uma forma de cancelamento igual, isso aí está passivo de processo. A senhora tem certeza? Ela falou: não, o senhor não entendeu direito. É que eu vou lhe mandar um termo no teu e-mail para você assinar, e aí a partir disso eu posso sim cancelar para o senhor. Eu falei: eu tinha entendido errado. A palavra faz isso. A palavra te assegura direitos. A palavra te assegura as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. É a palavra. Olha para o teu irmão e fala: palavra, meu irmão. Fala para ele: poder, meu irmão. Esse é o desafio de Deus para nós, é só isso. Não posso me perder demais no reteté, mas também não posso. Aí alguns irmãos vão dizer assim, os conhecidos como cessacionistas. Quem são os cessacionistas? São aqueles que acreditam que os dons cessaram. Eles creem que os dons que são descritos, eu falei que era caldo grosso, os dons que são descritos na igreja de Atos, essa é uma palavra para domingo, né? Está no culto errado aqui, é porque eu queria pregar ela mesmo. Os dons que são descritos em Atos, eles cessaram, era para aquele momento, e não cabe mais esses dons nos dias de hoje. São os cessacionistas. Então eles não acreditam em dons de línguas estranhas, eles não acreditam em manifestação do Espírito Santo. Eles não acreditam que o livro de Atos é um livro que é um livro de, eu esqueci o termo, mas é um livro de regra. Eles não acreditam que é um livro normativo, ou seja, eles dizem assim: o livro de Atos não é um livro que impõe normas. O livro de Atos é um livro descritivo, ou seja, ele só descreve o que aconteceu com a igreja primitiva. Os dons já cessaram. Mas essa mesma igreja que afirma que os dons cessaram em Atos, ele pega o modelo da igreja de Atos e põe na igreja dele. Ele tem presbítero, ele tem pastor. Da onde ele tirou isso? Do livro que ele disse que é só descritivo. Que incongruência é essa? Então quer dizer que Atos serve para eu organizar a minha igreja, mas ele não serve para eu ter a manifestação dos dons espirituais da presença de Deus? Tonto. Olha para o teu irmão e fala: poder e palavra. É assim que nós vamos nos mover todos os dias da nossa vida, amém ou não, gente? Dá uma salva de palmas ao nosso Deus, coloca de pé no seu lugar, aleluia, aleluia. Olha para o teu irmão e fala: você vai ter que fazer digestão dessa palavra depois.
Ainda bem que a gente tem uma mídia maravilhosa ali que está gravando isso aí, depois dá para você ouvir. Isso aqui é um pedacinho, uma coisa simples assim, mas é muito poderosa. Irmão, eu entendi isso aqui em meados de 2015, com 2 anos de fé, e dali para frente eu entendi que eu não ia ser um crente normal. Eu não ia ser um crente comum. O que é um crente normal, um crente comum? Um cara cético demais. Eu já sou muito cético. E eu entendi que não era para eu viver só no ceticismo. Tinha um poder de Deus. Dá para tanta coisa. Marcos 16, 17. Em meu nome expulsarão demônios, né? Marcos 16, 17, 18. Né? Estes sinais acompanharão os que creem. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ai, peraí, como assim? Jesus está dizendo que os discípulos iam colocar a mão e o doente ia ser curado. Os discípulos iam colocar a mão e o demônio ia sair. E aí acabou tudo isso. Por que Jesus não falou isso vai acontecer até eu estar aqui? Quando eu morrer acabou. Por quê? Porque não cessou, continua. Eu ainda creio que enfermos são curados. Eu esqueci da Ágata. Cadê a Ágata? Esqueci. Ágata, você pode vir aqui testemunhar agora? Era antes, eu esqueci de você. Olha, e vai terminar bem a palavra para a edificação da sua fé. Se você quiser vir rápido, então melhor ainda. Aqui, ó. Puxa vida, eu não queria atrasar o culto, a Ágata fez eu atrasar. Vamos lá, eu queria que você compartilhasse um pouquinho para a gente, Ágata, daquele milagre que você chama de filha. Como é que foi sua gestação? Fala um pouquinho para a gente. A gente estava esperando, né, passar um tempinho maior. Fala um pouquinho para a gente. A Elisa já é um milagre desde a concepção, né, na verdade. Porque eu engravidei da Elisa tomando anticoncepcional. Então ali já era um milagre. Mas com 2 semanas de gravidez eu caí de um degrau, mais ou menos assim, da altura do altar, e rompi o tendão, grávida dela, sem saber que estava grávida dela. Rompi o tendão do tornozelo. E ali já foi mais um milagre, porque foi uma queda feia e não tive nenhum sangramento, tanto que foi descobrir a gravidez com 3 meses, né? E aí a gente achando que estava tudo em paz, que veio a bomba mesmo, que foi quando a gente foi fazer o primeiro ultrassom, que a gente estava naquela expectativa, né, e tudo, e quando o médico foi mostrar a gente o bebê, ele falou: olha, você é uma mamãe que não pode correr. E eu falei: oi? O que é isso? Uma mãe que não pode correr, porque ele era muito engraçado e tudo, mas não era um momento engraçado. Ele disse que eu estava com algo que a gente chama de pré-acretismo placentário, que é quando a placenta está totalmente prévia, que é quando a placenta tampa o colo do útero. Explica isso melhor para quem é ignorante igual eu. No meu caso, pode acontecer numa mãe de primeira viagem, mas no meu caso, o meu útero espelhou uma gravidez. Como eu tive um primeiro parto cesárea, o meu útero entendeu que o bebê sai por cima e não por baixo. E aí, o útero, eu não sei se a palavra certa é acoplar, né? Mas acoplar, né? Ele acoplou tampando o colo do útero. E isso é extremamente perigoso, tanto para o bebê e muito mais para a mãe, né? O meu diagnóstico era: daqui 9 meses você vai morrer. Porque o meu médico é muito carinhoso. E aí ele falou, né? Se a gente não mudar esse quadro, daqui 9 meses, ou você vai ver sua filha por 2 segundos, ou você nem vai ver ela, porque você vai sangrar até morrer. E ele usou essas palavras, sem dó nem piedade: ou a sua filha vai nascer extremamente prematura. A opção é uma ou a outra. E ali, para mim, acabou a magia da gravidez. Eu já não falava mais da gravidez com ninguém. Eu me tornei uma pessoa assim... por um tempo eu fui tipo a esposa de Jó, sabe? Porque não é que eu não tinha fé, mas eu meio que tinha aceitado só. E o Alterson, ele foi o pilar de fé nesse momento lá em casa, porque eu lembro que eu até brigava com ele, eu falava assim: eu preciso de alguém que sofra comigo, pelo amor de Deus, porque eu só sabia chorar. Gente, eu não tinha vontade nem de fazer discipulado mais com os meus discípulos. Eu falava: para que eu vou fazer? Eu vou morrer. Eu não fiz ensaio de gestante, não fiz nada dessas coisas, porque era um medo. E toda vez que a gente ia numa consulta, o médico falava: olha, se na próxima não mudar,
a gente vai precisar te colocar de repouso, até que realmente eu fui colocada de repouso, eu não podia nem carregar minha filha mais velha no colo mais, não podia varrer uma casa, coitado do Alto. Ele passou até uma jornada tripla, porque era pai, funcionário na empresa dele, marido, faxineiro lá em casa, era tudo, que eu não podia nem fazer um arroz. E aí, a cada consulta, ele falava, olha, na próxima, se não mudar, e toda vez chegava a próxima, eu ia ansioso para o ultrassom para ver se mudava alguma coisa. O médico do ultrassom tinha até parado de falar com a gente mais. Ele já nem falava mais se estava tudo bem, se não estava, porque não tinha, né, o que me dá esperança. E a gente orando, que era o que dava para fazer, era orar. E eu falava, o Alto, pelo amor de Deus, parece que você não se importa, porque ele sempre estava com um sorriso daqui aqui. Eu falava, pelo amor de Deus, eu vou morrer e você vai sentir minha falta. E ele falava, não, vai acontecer, porque Deus, ele falava com essas palavras, Deus fez na vida da Raíssa e do Patrick, então ele vai fazer na nossa também. E eu ficava, amém, e eu orava, e eu chorava, e eu orava, mas eu orava muito, estava parecendo até reza já, porque era sempre a mesma oração. E aí teve uma consulta, que o médico falou, olha, se na próxima consulta não mudar, eu não vou poder te dar mais esperança. E aí a gente ia tratar realmente como um acretismo, e aí não tinha mais o que fazer, né? E aí era ter fé até o parto. E aí, quando foi essa consulta, a gente estava ansioso por essa consulta, porque o médico do ultrassom, mais uma vez, não tinha falado nada. Ele chamou o nosso nome, entramos para a consulta, e aí ele fez ali, né, um pré-natal normal, e estava liberando a gente. Eu estava com a mão até suando já. E ele falou assim, então é isso, tá a próxima consulta. Eu falei, como assim? Como assim tá a próxima consulta? Eu estou aqui esperando você me falar da placenta, está tudo bem? Aí ele é mais velho, né? Ele falou, que placenta? Eu falei assim, uai, como assim que placenta? Mês passado você falou que eu ia morrer. E aí ele começou a fazer aquela cara de dúvida e pesquisava no computador e pegava ultrassom e olhava e lia. E aí ele falou assim, realmente, tinha uma placenta aqui que estava prévia. Eu não sei o que aconteceu, mas ela não está mais assim. E assim... Deus, ele é tão claro quando ele faz as coisas, que a placenta não subiu. A esperança do médico era só que a placenta subisse um pouquinho e destampasse o colo do útero. A placenta, ela estava onde ela sempre deveria ter estado, como se nunca tivesse acontecido nada. E aí, quando ele falou que não sabia o que tinha acontecido, eu falei assim, mas eu sei o que aconteceu. Amém. Eu só queria falar uma coisa que ela deixou escapar, que a gente veio num culto de terça-feira, e a gente já tinha comunicado os pastores, e eles estavam orando por nós. E, se eu não me engano, teve um culto de terça-feira, ou se teve alguma vigília. Foi alguma coisa do tipo assim, e a gente estava orando nesse dia, e era um dia antes da consulta. E aí eu lembro que a gente, como ela falou, eu sabia como que é importante a gente testemunhar aquilo que Deus faz na nossa vida, que quando a Raíssa tinha falado do testemunho dela, foi onde testificou minha fé. Eu falei, se Deus fez, Ele não mudou, Ele pode fazer de novo. E a gente veio para o culto, e muitas vezes chorando, a gente vinha para o culto, vivia um culto sobrenatural, Deus fazendo na vida dos outros, a gente esperando a nossa vez. E aí teve esse culto que foi sobrenatural, e a gente foi para fazer o exame, e onde o médico não sabia explicar. Mas quando ele falou que ele não sabia explicar, a gente já sabia. Que a gente já sabia antes, na verdade. A gente já estava esperando acontecer, e foi onde que Deus fez. Então, por isso que eu acredito como é importante a gente permanecer nesses ambientes, nesses cultos que a gente vem, né? Deus é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Olha para o seu irmão e fala, poder. Imagina, eu não duvido que Deus possa fazer de qualquer jeito. Deus abençoe. Eu não duvido que Deus possa fazer de qualquer jeito. Claro que pode fazer de todo jeito. Mas imagina se a gente proibisse você de... Você não vai nem bater palma aqui, meu irmão. Senta e cala a boca que eu vou pregar. Aí prega, levanta e vai embora.
Eu não posso falar que eu não estou criticando uma visão de fé. Eu estou sim, a verdade é que eu estou, né? Eu não estou criticando uma igreja, mas é que não entra na minha cabeça, eu não consigo entender o Jesus que parece ser diferente do Jesus que a gente lê na Bíblia. Que esse seja um ano onde você vai declarar a palavra de maneira poderosa, mas um ano que você vai viver no poder, meu irmão. Meu Deus, está acontecendo.